Olá pessoal, vamos dar continuidade ao nosso curso de História. Dessa vez vamos falar da República Romana. Na última aula nós falamos do período monárquico, hoje vamos falar da República e posteriormente vamos falar do Império Romano. Pois bem, a República Romana é esse período que vai de 509 a.C. a 27 a.C., que tinha como poder principal o Senado. Então, quando se lembrar em República Romana, você lembre do Senado. E aproveite, República Romana, Senado e uma classe social específica, os patrícios. Portanto, durante a República, você tem na política o principal órgão de governo, elaborador de leis e principal órgão de governo, o Senado. Não se esqueça disso. Quem ocupava os cargos no Senado? Os patrícios. Os patrícios era aquela classe hegemônica do período monárquico que depois o último rei etrusco expulsou da cidade e agora eles assumiram os poderes todos em suas mãos. Então, pensou em república, lembre-se no Senado. O Senado, além de elaborar leis, também escolhia os magistrados, que eram o poder executivo. Se o Senado é o poder legislativo, os magistrados, questores, edis, pretores, cônsules são os magistrados responsáveis pelo poder executivo. Só para que você tenha noção, pretor cuidava da justiça, o edil cuidava do abastecimento de água, cuidava da cidade, os censores cuidavam da moral pública, cuidava também do recenseamento da população e assim por diante. Então, você tem lá o poder executivo exercido pelos magistrados, poder legislativo pelo Senado. Existiam também assembleias populares. Essas poderiam ter a participação dos plebeus. No entanto, eles apenas aprovavam as leis apresentadas pelo Senado. Tá? Não tinham muitos poderes, não. Era mais um órgão de participação também dos plebeus. Pois bem, o mais importante é você saber que o Senado é o principal órgão de governo da República. Pois bem, se os patrícios tinham privilégios, exerciam os melhores cargos, participavam do Senado, eram os magistrados, o que sobrava aos plebeus? Muito pouco, apenas o trabalho manual. Portanto, os plebeus não tinham praticamente direitos no início da República. Isso fez com que os plebeus acabassem movendo uma série de lutas sociais. A mais famosa é aquela greve do Monte Sagrado, quando os plebeus acabaram se retirando para o Monte Sagrado em um momento que a cidade de Roma precisava de defesa e os plebeus é que lutavam no exército. Portanto, os patrícios tiveram que negociar com os plebeus, já que eles eram muito importantes para o andamento da cidade. E aí, os plebeus obtêm algumas conquistas que eu vou falar para vocês. Entre elas, está aqui os tribunos da plebe. Quem eram os tribunos? Os tribunos da plebe eram defensores dos plebeus no Senado. Não eram senadores, não eram nem plebeus, mas eram representantes dos plebeus que ficavam no Senado. Quando fosse votar uma lei que fosse contrária aos interesses dos plebeus, esse tribuno da plebe pedia a palavra e vetava essa lei. Portanto, era possível vetar leis que fossem contrárias aos plebeus. Começou com um tribuno da plebe, chegaram a ter 10 tribunos da plebe. Uma segunda conquista importante foi a Lei das 12 Tábuas. Foram leis escritas em Roma. Muito importante porque a Lei das 12 Tábuas equiparava judicialmente, ou em termos jurídicos, plebeus e patrícios. Antes, a lei era oral e baseada em costumes, e os patrícios levavam vantagem sempre. A partir da Lei das 12 Tábuas, essa lei é escrita e vale para todos igualmente. Também foi uma conquista importante. Nós podemos falar da Lei Licínia Sestia, que é a Lei Licínia Sestia, abolia a escravidão por dívidas. Os plebeus, quando ficavam devendo e não pagavam, tornavam-se escravos. A partir dessa lei, eles não mais se tornavam escravos,
Poderiam, se tinham, perdiam propriedades, perdiam bens, mas não se tornavam escravos. Também foi uma conquista. Existem outras leis, como a Lei Hortência. Essa Lei Hortência dizia o seguinte, permitia a consulta plebe, os plebiscitums, ou seja, chegou até nós com o nome de plebiscito, não é isso? É uma conquista ao povo, ou uma consulta ao povo. E temos outras, podemos dizer também a Lei Canuleia. Essa lei, esse termo feio, só pode lembrar casamento, não é? Então, Lei Canuleia permitia casamentos mistos entre plebeus e patrícios. Portanto, essas foram as conquistas no início do período republicano. Após essas conquistas do período republicano, Roma estará pronta para expandir os seus territórios. E é isso que vai ocorrer ao longo da República. Vejamos. Roma agora toma toda a Península Itálica, como vocês estão vendo aqui, e começa um processo de expansão pelo Mediterrâneo. Só que o Mediterrâneo já tem dono. O Mediterrâneo já tem uma cidade que controlava o comércio do Mediterrâneo. E essa cidade se chama Cartago, no norte da África. E aí, inevitavelmente, Roma, no seu processo de expansão, irá encontrar-se com as forças de Cartago, tendo início, então, ao que nós chamamos de guerras púnicas. Por que guerras púnicas? Guerras com os púnis. Era assim que os romanos chamavam os cartagineses, uma antiga colônia fenícia e que dominou o Mediterrâneo por muitos séculos. Depois de 3 batalhas, 3 guerras, Roma destrói Cartago totalmente. A população de Cartago é toda ela escravizada. É preciso lembrar também que existiu o início das disputas, se dá também pelo controle de uma rica produtora de trigo aqui no Mediterrâneo, chamada de Sicília, que teria sido o estopim da primeira batalha. A partir das guerras púnicas, Roma dominou todo o Mediterrâneo. E é aí que você deve se lembrar do termo Mare Nostrum. É aí que Roma torna-se senhora do mar Mediterrâneo, do comércio, das transações e das conquistas mais importantes nesse período. Portanto, nesse momento, o mar Mediterrâneo é como se fosse uma piscina que você tem no fundo do quintal. É assim que os romanos tratavam o mar Mediterrâneo. Porém, essas conquistas, essa expansão romana irá trazer consequências para a própria Roma. Vejamos, com o crescimento, com a expansão romana, Roma deixa de ser aquela aldeia pequena, insignificante que era no passado. Roma agora, praticamente, tem uma expansão europeia toda, mediterrânea, né? E, portanto, nós temos aí novas camadas sociais. Observem, nós temos o surgimento de cavaleiros ou homens novos, que são comerciantes, que vão atrás das legiões, trazendo riqueza para Roma. Esse pessoal se enriquece. Então, além dos patrícios, clientes, plebeus, agora nós temos comerciantes, enriquecidos com o comércio e com a expansão romana. Graças à expansão, nós temos também a chegada de inúmeros escravos em Roma. Nós temos uma expansão escravista, escravos que vêm como prisioneiros de guerra de todo o mundo mediterrâneo. Ora, então agora nós temos patrícios, clientes, plebeus, homens novos, os comerciantes e os escravos em grandes quantidades. Como você tem muitos escravos para trabalhar, pessoal, quem que vai pagar um plebeu para trabalhar? Se você tem escravo de graça, o plebeu perde o seu emprego. Ele que era, fazia o trabalho manual, ele não mais vai fazer o trabalho manual. Ele não tem emprego mais. Por causa da chegada, devido à chegada de produtos de todas as províncias romanas,
os pequenos proprietários não vão conseguir competir com esses produtos e eles também vão perder suas propriedades, os pequenos proprietários, os plebeus que tinham pequenas propriedades. Portanto, o latifúndio escravista predomina e a plebe entra em miséria porque não tem emprego e muito menos terras. Essa é uma outra consequência da expansão romana. Junto com todas essas transformações, nós temos também aumento da influência dos militares. Os generais romanos, os comandantes militares, eles também agora se acham, no direito de exigir mais de Roma. Por quê? Eles conquistaram praticamente o mundo conhecido. Portanto, eles têm direito a mais privilégios, mais salários, mais benefícios. Isso faz com que Roma entre num processo de conflitos internos. Observe, se você tem transformações internas, Roma ganhou externamente, só que agora ele traz conflitos internos entre essas novas camadas sociais que você está observando. Por exemplo, no século I a.C., nós teremos a crise da República e uma série de guerras civis internas em Roma. Por exemplo, os plebeus não têm condição de sobrevivência, então eles passam a lutar por reforma agrária. Eles querem lutar por arger públicos, terras públicas, aquelas terras que foram conquistadas com a expansão. Então eles acham que aquilo é importante para a maior igualdade social e eles saírem da miséria. Então eles vão lutar por reforma agrária. Quem conduz essa luta por reforma agrária são os irmãos Caio e Tibério Graco, que são derrotados, obviamente, porque os patrícios que apropriavam-se dessas terras não querem ceder esse direito aos plebeus. Os irmãos Graco são assassinados, um deles é assassinado e o outro suicida. Portanto, a reforma agrária ela não é viabilizada, mas é um primeiro movimento pela terra em Roma, movida pelos plebeus. Outros conflitos civis, guerras civis ocorrem em Roma nesse século I. Os patrícios querem manter os seus privilégios no Senado, os seus privilégios, seus benesses. Os cavaleiros agora, que são comerciantes enriquecidos, também querem direitos políticos, também querem privilégios. Então nós começamos a ter conflitos internos entre cavaleiros ou comerciantes enriquecidos com o comércio e patrícios. Nessa luta nós temos também a presença dos militares, também generais, comandantes militares que querem também aumentar a sua influência. Então o século I é marcado por conflitos, luta por reforma agrária dos irmãos Graco, luta por privilégios e por direitos políticos entre patrícios, que detêm a hegemonia do poder, que não querem perder, cavaleiros que querem direitos políticos, militares que querem benefícios e privilégios também. Então o século I é uma confusão geral. Para agravar a confusão, nós temos aqui revolta de escravos. Obviamente, quem é escravo não gosta de ser escravo. E como você tem milhares de escravos em Roma, um barril de pólvora prestes a explodir. Quem conduz as rebeliões escravas foi um escravo conhecido como Espartacus, que você já deve ter visto o filme por aí, a série, não é? E, portanto, Espartacus conduz os escravos e praticamente quase que tomam a cidade de Roma. Ao final, eles são derrotados e crucificados ao longo das estradas romanas, para servir de exemplo. Pois bem, o século I está muito confuso, o século I está muito tenso, o século I tem muito problema, Roma está, ou seja, a República está em crise. Ora, o que fazer? A solução é tentar fazer um governo compartilhado, os chamados triunviratos, governos tríplices. No ano 60 a.C., eu lembro como se fosse hoje, você tem a primeira formação do primeiro triunvirato, Crasso, Pompeu e Júlio César.
3 comandantes militares, alguns políticos e Júlio César acabam formando um governo tríplice para tentar salvar a República. E eles então se juntam, cada um numa área do Império, do território romano, e só que o interesse, a ambição de se tornar imperador é muito grande. Então o que acontece? Eles se digladiam, eles lutam entre si, eles brigam entre si. Crasso, Pompeu serão derrotados por Júlio César. Júlio César entra na cidade de Roma praticamente como eventual imperador. Obviamente, se ele se sobrepujou aos seus adversários, ele tornaria-se imperador com todos os poderes. Agora pense comigo, se ele se tornasse imperador, os senadores perderiam o seu poder, não é assim? Portanto, os senadores chamam Júlio César no Senado e o mata esfaqueado. Você se lembra, não é? Aquela frase, até tu, Brutus, quando o filho adotivo de Júlio César contribui também com uma facadinha para assassinar o Júlio César. Pois bem, depois do assassinato de Júlio César, que não se torna imperador, mas estava prestes a isso, forma-se um segundo triunvirato. O segundo triunvirato formado por Lépito, Marco Antônio e Otávio. Esses três, no ano 40, formam o segundo triunvirato romano. O mesmo processo vai ocorrer. Marco Antônio se junta a Cleópatra no Egito para tentar se fortalecer e tomar o poder, tornar-se imperador. Lépito é derrotado, Marco Antônio é derrotado por Otávio. Finalmente, Otávio entra também em Roma vencedor. Ele que era parente, né, do Júlio César, no ano 27 entra praticamente com todos os poderes hegemônicos em Roma. E dessa vez ele não vai ao Senado porque ele não é bobo. Ele então implanta no ano 27 a.C. um novo sistema, um novo regime chamado de Império Romano. Por que Augusto, professor? Porque ele se arvora como divino, né? Como enviado dos deuses. E aí o termo Augusto é um título que ele recebe, se dá, né? Passando a ser chamado Otávio Augusto, Otávio Divino, onde será implantado o Império Romano. A partir desse momento, o poder do Senado vai virar secundário e o poder do imperador será absoluto. Mas isso é uma outra história para outra semana. Um abraço a todos e até a próxima.